O texto para a mensagem de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. O verso 60 diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isto, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Eles chegaram para Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a tua pregação está muito pesada, será que não tem como maneirar? Quem é que pode suportar uma mensagem dessa? Dá uma maneirada aí, porque senão o povo vai embora e você corre o risco de ficar sozinho. E aí Jesus continuou conversando com eles, falando com eles, e Jesus não muda o tom de voz, a sua forma de ensinar. E como Jesus não modificou a sua forma de ensinar, o que foi que aconteceu? No versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, eu acho interessante aqui o texto, porque aqui diz que não foram as pessoas lá de fora que abandonaram Jesus, mas os próprios discípulos. Muitos, aparece aqui a palavra muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque Jesus não facilitou, Jesus não falou aquelas palavras agradáveis que eles queriam ouvir. Não, Jesus reprovava o pecado. Jesus reprovava aquela vida que eles estavam levando. E eles queriam palavras agradáveis. Não, Senhor, desse jeito aí o discurso é muito duro, a gente não consegue ouvir. Não é assim que acontece hoje? As igrejas aí estão cheias, porque muitos pregadores, pastores estão pregando só o que as pessoas querem ouvir. Alguns sobem ao púlpito e falam apenas de si, e esquecem de pregar a palavra de Deus. Outros sobem ao púlpito apenas para contar historinhas. Só contando historinhas, falando palavras agradáveis, né? Então, isso não é para ser dessa forma, não é para ser desse jeito. Outros vão para o púlpito apenas para contar piadas. Eu, particularmente, não sou a favor desse tipo de pregador. Eu acredito que o púlpito é um lugar santo, um lugar sério, onde você deve pregar a palavra de Deus. Claro, não quer dizer que você não vai contar uma história engraçada para quebrar aquele clima, aquela tensão. Claro que sim. Eu mesmo aqui no meu canal conto esse tipo de história para ilustrar. Mas aquele tipo de pregador que fala uma frase, aí conta uma piada, fala outra frase, conta outra piada. É um pregador ou é um animador de auditório? Parece mais um animador de auditório, né? Então a palavra de Deus é algo sério, deve ser estudado com seriedade. Mas hoje o que a gente vê é que os pregadores não estão reprovando o pecado. Outro dia eu vi um pregador até famoso, né? E mandaram uma pergunta lá para ele a respeito de um determinado assunto, uma determinada prática, algo que algumas pessoas fazem que é contrário ao que a Bíblia diz, e ele de responder segundo o que está escrito na Bíblia, não. Ele ficou ali meio que passando a mão, né? E aí ele disse assim: não, porque se eu disser que é pecado, as pessoas vão me cancelar lá das redes sociais, vão cancelar a inscrição, eu vou perder os seguidores. Gente, o que é isso? É verdade, todos os que estão pregando, todos os que têm aí os seus canais, querem ganhar seguidores, querem ganhar inscritos. Agora, deixar de falar o que a Bíblia diz apenas para ganhar inscritos, para agradar as pessoas, que tipo de mensagem é essa? O compromisso maior é com Deus ou é com as pessoas? Porque Deus vai cobrar. Lá no dia do juízo vai dizer: rapaz, eu te dei a oportunidade de pregar lá naquele canal. Eu te dei os dons, os talentos, a habilidade, e você não pregou a mensagem do jeito que era para pregar. Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus, a responsabilidade de pregar para as pessoas, de falar o que está na palavra de Deus. Então hoje nós vemos que esses pregadores são pregadores que não reprovam o pecado, pode fazer tudo, pode usar tudo e passa por cima de todas as regras, de todas as normas. O importante é que a igreja esteja cheias, lotadas, né? É a porta larga aí de Mateus capítulo 7, versículo 13. Então tem pregadores aí que
sobem ao púlpito não é para pregar, é só para contar historinhas, para animar o auditório, para contar piadas. E não é para ser dessa forma. Jesus aqui, ele pregava a palavra do jeito que está escrito. E os discípulos disseram, Senhor, é só você conferir aí, João capítulo 6, verso 60. Esse discurso é duro, essa palavra é dura. Quem é que pode suportar? Você vai ficar sozinho. E eles pensaram, eu imagino que eles pensaram que Jesus ia maneirar, né, por medo de ficar sozinho, mas Jesus continuou da mesma forma, pregando firme. E aí o verso 66 diz que muitos dos seus discípulos, foram os discípulos mesmo, que abandonaram e já não andaram com ele. E o que foi que Jesus falou para eles? Verso 67. Então disse Jesus aos 12. Jesus olhou, quando os outros discípulos estavam indo embora, Jesus olhou para os 12 e disse assim, e vós, quereis vós também retirar-vos? Olha, o pessoal aí está indo embora. E vocês querem ir embora também? Se quiser, pode acompanhar. Agora, a pregação é essa, a mensagem é essa. Não pense que eu vou titubear aqui na conversa, que eu vou maneirar, que eu vou relaxar. Não, a pregação é essa. Se vocês quiserem ouvir, ficar comigo, se vocês estão do meu lado, fique. Se não, pode ir embora, né? E aí, Simão Pedro, no versículo 68, diz assim, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro disse, Senhor, para onde nós vamos? Para quem? A quem nós vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, meu amigo, não seja apenas e tão somente um animador de auditório. Seja um pregador da palavra. Pregue a palavra do jeito que é, do jeito que está escrito. Que Deus te abençoe, meu amigo. Fique com Deus. Tchau. Se inscreva aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Você que já é inscrito, obrigado pelo apoio, pelo carinho. Até mais. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo.